Um bom dia para todos. Inicialmente eu queria agradecer do coração esse convite e o voto de confiança da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso do Sul, pela oportunidade de encontrar os amigos da exposição espírita, de encontrar a família espírita depois desses tempos de pandemia, poder novamente nos reunirmos presencialmente. Todos sabemos da importância que um congresso tem para o estímulo, para promover a esperança no movimento espírita, nos trabalhadores, nas trabalhadoras do movimento espírita, mas, sobretudo, para que a gente possa, de fato, vivenciar o grande conselho do Espírito Verdade para a família espírita. Espíritas, amai-vos. Amai-vos. Esse é o nosso momento de colocar em prática esse amor cotidiano, esse amor das ações, esse amor da convivência verdadeira. E aproveitando, a gente, depois de um tempo, vai descobrindo que os congressos espíritas, eles possuem secretários encarnados que fazem a programação e aqueles que decidem do mundo espiritual quais serão os temas, quais serão as abordagens. Porque depois que a gente prepara o que vai falar e assiste os demais expositores, como que está conectado? Como que às vezes chega até tocar um tema, chega até a se sobrepor. Isso revela a visão da espiritualidade, das necessidades coletivas, do foco que precisa ser dado ao Congresso. E eu chamo a atenção porque vou me aproveitar bastante do que já foi falado aqui, especialmente pela exposição do Décio, e trazer uma reflexão bem madura para nós espíritas. E eu começaria dizendo que o grande desafio do espírita, agora, no século XXI, em 2023, o maior desafio. Eu faço votos, faço as minhas orações, para que a gente consiga dar conta desse que eu considero o maior desafio do espírita. O maior desafio do espírita é pensar como Kardec. Eu vou tentar explicar. O codificador deixou uma obra incomparável. Incomparável. Porque ele adentrou num terreno da espiritualidade, da religiosidade humana, assuntos que foram abordados ao longo de milênios, nas várias tradições de espiritualidade e religiosidade do planeta. E Allan Kardec conseguiu adentrar nesse terreno sem ser vencido pelos labirintos e pelos monstros que povoam essa área do saber humano. Por exemplo, o misticismo pueril. Não há misticismo pueril em Kardec. Ele aborda os temas, ele analisa os temas, sempre com aquele alto grau de discernimento, de bom senso e de sensibilidade humana e social. Quiserem ter uma prova disso, primeiro mês da Revista Espírita. Primeiro mês da Revista Espírita, Allan Kardec analisa uma obra recém-lançada sobre os druidas. Kardec comenta praticamente todos os capítulos dessa obra, fazendo um paralelo com os princípios da doutrina e o que está na obra. Inclusive, tendo a coragem de apontar aquilo que não foi bem colocado, aquilo que quase caminha para o terreno da fantasia,
do pensamento mágico, o bom senso de Kardec. Veja, nós podemos decorar a obra de Kardec. Nós podemos recitar a obra de Kardec de cor. Embora eu não considere isso uma virtude, especialmente agora no mundo de ChatGPT. Inteligência não é mais sinônimo de informação, de quantidade de informação. Nós teremos inteligência artificial nos oferecendo uma quantidade de informação assombrosa, da qual, no presente estágio evolutivo em que nos encontramos, não será possível competir com as máquinas. Então, inteligência não é a quantidade de informação que você tem. Inteligência é a decisão que você toma depois da informação. É a escolha que você faz. E as escolhas de Kardec são sempre escolhas pautadas na caridade e no bom senso. Você não vai encontrar num texto de Allan Kardec ele agredindo quem quer que seja. Você não vai encontrar num texto de Allan Kardec ele desmerecendo o pensamento, a crença, a visão, a cosmovisão de quem quer que seja. Quer ter uma prova disso? Leia o livro O que é o Espiritismo, em que ele mesmo faz um debate. Ele mesmo estabelece os debatedores, ele coloca palavras na boca dos debatedores, o padre, o materialista, mas veja, em nenhum dos debatedores ele transforma em pessoas bobas. Ele não desmerece. Que tem sido um expediente retórico muito comum, especialmente hoje no mundo das redes sociais. Você torna o seu adversário um bobo e você um gênio. E aí, com uma frase, você termina o debate. Não tem debate. Então, acredito que esse é um grande desafio para nós, porque a contribuição extraordinária da doutrina espírita é a fé raciocinada. E eu chamo bastante atenção para esse termo, porque não é fé racionalizada, não é fé intelectualizada, não é fé decoreba, fé Enem. Fé Enem é aquela que você cita 50 questões do livro do Espírito de cor e acha que tem fé raciocinada. Isso não é fé raciocinada, isso é decoreba. Isso é decorar. Na área jurídica a gente aprende isso. Você fica citando os códigos. O artigo tal, parágrafo, inciso, cita de cor. Isso não é inteligência. Então, fé raciocinada é como a tua fé guia o teu processo decisório. Porque você decide. Você decide a qualidade das relações humanas que você vai cultivar. Você decide suas companhias afetivas. Você decide seus hábitos no sentido mais amplo. Hábitos de pensamento, de sentimento, de comportamento. Você decide. Está sendo um programa, né? Um programa chamado Você Decide. Mas você decide mesmo. A sua fé entra como essa bússola invisível que dá coesão, que dá coerência às suas macro decisões? Ou a sua fé é um artigo de enfeite? É um quadro de Jesus que você pregou no canto da parede? A sua fé é um retrato do Kardec que você tem na escrivaninha? Esse é um ponto. Então, nós percebemos que Kardec nunca
sobrepôs o conhecimento espírita aos demais saberes. É por isso que ele propõe um diálogo da doutrina espírita com a ciência, com a filosofia e com as demais religiões, para que não caíssemos no fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? Eu estava numa exposição e veio uma pergunta assim: eu acho que a sua abordagem está muito equivocada. Problema de saúde mental a gente tem que mandar para a casa espírita, para a pessoa tomar um passe e poder ouvir uma palestra e fazer caridade. Eu falei, então, perfeito. O Brasil tem 46 hospitais psiquiátricos espíritas. 46. Vão pegar todos os doentes e mandar para a casa espírita desse indivíduo. Vão tirar da desinteresse. Pega os esquizofrênicos, psicóticos. Vão pegar todo mundo e mandar para a casa espírita dele, né? Ele resolve, não é? Inclusive, nem precisa mais ir para o consultório do DES. Para quê? Vai para a casa espírita tomar passe. Para quê fazer consulta? Mas veja, hoje nós ouvimos isso dos religiosos. O problema é que nós estamos ouvindo isso dos espíritas. Bom, isso é preocupante, porque aí significa o abandono voluntário da fé raciocinada. Eu até nem chamaria de abandono voluntário. Eu chamaria de menosprezo ao legado de Kardec, que é a fé raciocinada. Então, a tua fé tem que ser raciocinada. Eu vou fechar esse ponto do desafio com a historinha. Lá no interior de Minas, o sujeito chega com um jumentinho e fala, hoje eu estou com muita fé. Não vou amarrar esse jumento. O jumento vai ficar solto. Assistiu uma missa, na hora da comunhão chegou para o padre e falou, padre, eu estou com tanta fé hoje. Nem amarrei o jumentinho. O padre falou, meu filho, não vou te dar comunhão. Vai lá, amarra esse jumento, porque Deus não tem tempo de ficar cuidando do jumento dos outros. Há uma mensagem do Emmanuel que traz isso, a beleza do benfeitor Emmanuel, que ele diz assim, no livro Coragem. Ele diz assim, em verdade, em oração, manifestamos a nossa confiança em Deus. Mas é importante não nos esquecermos de que Deus também confia em nós. Há também um movimento de confiança da inteligência suprema de que nós, pelo menos, vamos fazer aquilo que nos cabe. Pelo menos. Aquilo que nos compete. Então, a fé raciocinada é a fé discreta, que cultiva o discernimento, que cultiva o recolhimento, a contemplação, o respeito ao outro, que é a caridade. A caridade. A caridade faz parte da fé raciocinada. Por que faz parte? Veja o princípio que Kardec estabeleceu. Universalidade do ensino dos espíritos. O que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que mais de uma pessoa, um grupo de pessoas, pensam melhor do que você sozinho. Não tem como você sozinho descobrir tudo. Se você fala assim, agora esse assunto está resolvido. O problema, para resolver o problema X, basta você fazer Y. Quando eu ouço isso, eu falo assim, não existe mais uma inteligência suprema. Agora tem duas. Deus e a pessoa. Porque se você compreendeu o universo inteiro, você é Deus. Você agora é a inteligência suprema, ao lado de Deus. Então assuma isso.
Assuma isso. Né? Porque se você assume isso, não, sou Deus mesmo, tem a solução para tudo, fica mais fácil dialogar com você. Né? Eu entrei no hospital André Luiz e a coordenadora da psicologia falou assim: Haroldo, vem cá, você precisa conhecer um paciente. Aí cheguei, ele levantou. Boa tarde. Eu falei: boa tarde. Quem é você? Eu falei: eu sou Haroldo. Ele falou assim: eu sou Deus. E eu fiquei sério, falei assim: nossa, vem lição aí. Eu falei: ah, sim. Aí ele olhou para mim e falou: você deve estar achando estranho, né? O que Deus está fazendo no último lugar do mundo? Olha isso, né? Que aqui é o último lugar do mundo, né, Haroldo? Mas não é onde Deus tem que estar? Aí eu virei para a Aline e falei: Aline, posso ficar internado aqui uma semana? Ele está bem. Está melhor do que muito espírita. Está ótimo. Né? Então, fé raciocinada é essa humildade, é essa razão comedida, que anda de braços dados, com uma confiança moderada, lúcida, que se transforma em boas decisões. Fé raciocinada. Esse é o legado de Kardec. Ultimamente eu tenho relido Kardec, não para rever o conteúdo, mas como ele lida com o conteúdo. É impressionante. É impressionante como que Kardec conduz um raciocínio, como que ele dialoga, como ele constrói conhecimento. É realmente a inteligência de um espírito bom. De um espírito bom. Aqui eu puxo um pouquinho uma interseção com o que o Décio já falou, mas é importante a gente trazer um panorama. Segundo desafio do Espírita, hashtag Espírita 2023. Mantenha-se mentalmente saudável. Esse é o segundo desafio. Mantenha-se mentalmente saudável. Ah, Haroldo, mas eu não consigo, porque eu tenho um transtorno e tal. Não tem problema, se cuida. Procura ajuda. Tenha ali o acompanhamento, tenha a sua rede. Dá para ir tranquilo. Eu confio mais em alguém que tem 1, 2, 3 transtornos e que está sob acompanhamento, está cuidando, está levando a sério, do que a pessoa que acha que não tem nada. E é displicente. E aí surta na casa espírita. Surta na tribuna espírita. Surta na direção da casa espírita. Os números. Até 2020, pela OMS, nós tínhamos, aí aqui, prevalência, 193 milhões de casos de transtorno depressivo. Bom, a estatística hoje é o seguinte: 1 bilhão de encarnados tem algum transtorno mental. Um em cada 8. 1 em cada 8. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um de nós. Um em cada 8. Desses, 35% transtorno depressivo. 27% transtorno de ansiedade. Então nós tínhamos 193 milhões. Depois da pandemia, houve uma incidência, um aumento de 53,2 milhões de
de transtornos depressivos. Gente, deu para perceber que é quase um quarto. Quase 25% de aumento. Olha a ansiedade. Nós tínhamos, até 2020, 298 milhões. Pós-pandemia, incidência, 76,2 milhões. Aqui é mais de 30%. 76,2 milhões de casos novos de transtorno de ansiedade. Então, se você somar 76 mais 53, dá mais de 120 milhões. Isso é quase a população do Brasil. Então, quando você vem para a casa espírita, quando você vem para o trabalho espírita, você vem para amar e instruir-se. Amai-vos e instruí. Você não vem para brigar. Não. Você não vem para criar polêmica. Você não vem para fazer inimigos. Não vem para obsidiar, nem ser obsidiado. Você não vem para adoecer. Você vem em busca de uma vivência comunitária da religiosidade e da espiritualidade espírita. Qual é a base da religiosidade espírita? Você está lá no programa, a repórter vira para você e fala: qual que é a base da religiosidade espírita? Fora da caridade não há salvação. Essa é a base. O que marca a vivência religiosa do espírito é a caridade. Nossa, então agora eu já sei. Deixa eu comprar mais fubá, sal, e vou sair distribuindo para o Campo Grande. Aí eu te pergunto, é essa a necessidade humana hoje? É essa? Porque é raciocinado. A caridade identifica o necessitado e a necessidade. E a caridade é a ponte entre quem pode auxiliar e quem precisa ser auxiliado. A caridade não é o que você quer dar. A caridade é o que a pessoa precisa receber. Se você parar para pensar que no Reino Unido criaram uma secretaria no governo chamando, é uma espécie de ministério, Ministério da Solidão. Sim, não é brincadeira, estou falando sério. Estou falando sério. Isso está chegando aqui. Ou ninguém tem adolescente em casa? Não, melhor mudar de assunto. A caridade hoje, que é o acolhimento, a articulação de um sentido de vida, porque a pessoa chega sem um sentido para a vida dela. Tem um sentido. Ela fala: meu pai morreu, minha mãe morreu, eu estou assim. E ela conta a história da vida dela e só tem pontas soltas. E na perspectiva dela, a história dela deveria se chamar Náufrago. E qual é a caridade? A caridade que nós espíritas podemos fazer nessa dimensão, gente. Não estou falando que nós vamos resolver o problema do sentido da vida da humanidade. Menos. Já é transtorno. Não é isso.
Mas a gente acolhe a pessoa e começa a dar elementos para ela. Ela fala assim, nossa, não tinha pensado nisso. Então, uma dose de desafios, de reveses, faz parte da vida? Faz parte da vida. Faz parte. A vida pode ser dividida entre as expiações, que são aqueles grandes momentos de dores da nossa existência, as provas, que são os testes, né? Então você pede a Deus paciência. E aí vem a família. Ou alguns membros específicos da sua família. Para desenvolver a sua paciência. Para testar a sua paciência. Você está em prova. Você está no Enem da paciência. Muitos de nós estão no Enem da humildade. Como é que é o Enem da humildade? Tudo que você fala é contestado. Está na família e fala, o bom é fazer isso. Não é bom, não. Você não sabe nada. É o Enem da humildade. Você está no teste. Então, as provas. E nós temos um outro aspecto da existência que é pouco enfatizado, que é, peraí, você vai ficar espiando e passando prova pela eternidade? Então, não tem escala espírita. Rasga, questão 100 a 114 do Livro do Espírito, risca. Você vai ser espírito imperfeito pro resto da vida. É assim? Não. Você vai sair da terceira ordem. Eu não sei quanto tempo você vai ficar na terceira ordem. Isso eu não sei. Mas que você vai sair, vai. Você vai chegar na segunda ordem, os bons espíritos, e você vai chegar na primeira ordem. Então, um percentual da sua encarnação deve ser semear para o futuro. Semear para o futuro. Planejar o futuro. É por isso que no livrinho Coragem, capítulo 10, Emmanuel ditou a Chico a seguinte mensagem. Nossa casa. A mente é a casa onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Não, você não mora em Campo Grande. Eu não moro em Belo Horizonte. Quem mora em Belo Horizonte é meu corpo. E olhe lá. Porque se você não quiser me encontrar, vai lá para a porta de casa. Segundo a minha esposa. Você mora na sua mente. E você constrói. Se julgamos que o ouro é o material adequado à nossa construção, é o único material adequado, cedo sofreremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio. Então, se você colocou no seu panorama mental, não. Viver é ter um patrimônio. Viver se resume a construir um patrimônio financeiro. Você imaginou isso? Essa é a sua casa. Você vai morar nela. É isso que ele está dizendo. E assim ele continua. Até dizer assim: moramos em espírito onde projetamos o nosso pensamento.
Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Moramos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Na terra, muitas vezes, aí ele continua, respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências da vida. Na terra, muitas vezes, temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Eu acho essa metáfora extraordinária. O que o Emmanuel está dizendo? Você pode construir externamente um espaço muito amplo. O espaço da autoridade, o espaço da inteligência, da fortuna, das relações, mas mentalmente morar num cubículo. Porque você se fechou ao outro. Você se fechou ao fluxo do outro, dos sentimentos do outro, dos pensamentos do outro, da convivência. Então você vive num cubículo. Num cubículo de miséria espiritual, afetiva, intelectual. Mais uma vez nós voltamos para a orientação do Espírito Verdade. O que o Espírito Verdade está nos dizendo? Que é o desafio do espírita. E ele colocou em claro. Se o Espírito Verdade tivesse dito, tivesse falado com outra comunidade religiosa, esses não seriam os mandamentos. E essa não seria a ordem. Mas nós sabemos que os espíritas são aqueles espíritos que já vieram de várias outras religiões e tiveram o maior êxito. Né? São pessoas completistas. Ele passou pelo catolicismo, brilhou. Tem os seus nomes inscritos entre as santas e os santos, né? Passou pela igreja evangélica, foi uma beleza. Teve uns que passaram pelo judaísmo, deram um show. Então Jesus reuniu os melhores seres, os mais amorosos, caridosos, os mais lúcidos, aqueles seres dotados de mais bom senso. Falou assim, agora é o movimento espírita. Então, o que o Espírito Verdade está pedindo? A tua casa mental precisa se abrir, O amai-vos sua casa mental precisa se abrir. Se abrir para o outro. Para a convivência. Para o respeito mútuo. Para a caridade. Gente, é assim, está lá na internet. Aí eu estou igual o chat GPT. Repetindo. Benevolência. Indulgência. Perdão. É o tripé da caridade. Então, amai-vos é isso. E aí vem o nosso desafio. A nossa religiosidade, a nossa espiritualidade no movimento espírita tem que estar pautada pela benevolência. Não pela malevolência. Tem que estar pautada pela indulgência. Indulgência. Então, indulgência é o seguinte. Gente, avisa, falta só 5 minutos para terminar a palestra. Avisa ele discreto, né? Vamos cooperar, coitado, né? Ele não está olhando para o relógio. Né? Dá uma indulgência. Orienta aqui. Ô, fulano, não está legal isso não. Dá uma melhoradinha nisso. Né? Indulgência. Não é conivência.
é indulgência. E é o perdão. É o perdão por quê? Espírito imperfeito é porco espinho. Então, todas as relações que você vai ter são relações de porco espinho. Ou você está espetando ou está sendo espetado. Ou simultaneamente os dois. Então tem que ter perdão. Ou foi mal aí, né? É isso. Sair do cubículo. Então, para a gente encerrar, eu poderia fazer uma síntese aqui dizendo o seguinte, que eu acho que é esse que é o ponto que nos chama a atenção no Emmanuel. Não interessa a sua aparência. A condição da vida corporal coloca uma máscara em nós. Você está com a armadura do Homem de Ferro. Entende? Então, assim, vocês olham para mim e falam, nossa, tomou banho. Tomou banho, tá arrumadinho, né? Vocês não viram meu perispírito. Vocês não viram. Porque o meu perispírito, ele reflete o que eu estou sentindo há uma semana. O que eu estou pensando, minhas atitudes. Então pode ser que eu esteja aqui como um mendigo espiritual. Mas a beleza da encarnação é que ela nos poupa. Ela nos dá uma chance. Percebe? Ela nos dá uma chance. Nos dá uma chance de reverter isso. Nos dá uma chance de mudar isso. Então, se eu quero sair desse cubículo de miséria afetiva, embotamento afetivo, é muito o que o Décio falou aqui. Até nós estamos usando a tecnologia que seria para o bem. Nós estamos usando o progresso intelectual, tecnológico e social. E social, gente. E social. Ou você quer voltar para a época da peste negra? Da gripe espanhola? Quem quiser, deixa o nome aqui, porque estão selecionando para o degredo. Você pode ir tranquilo. Então, nós estamos utilizando esses progressos para criar embotamento afetivo. Embotamento afetivo. Porque eu não consigo curtir a consulta médica. Vocês entenderam curtir, né? Eu já falo, ô doutor, e aí, como é que tá? Ah, fica tranquila, você tá com isso aqui, vamos cuidar. Olhar nos olhos, conversar. O que eu vou fazer? Eu converso com as pessoas e falo assim, e aí, você foi no médico? Não, tem que começar um tratamento aqui, na mama e tal. Mas você perguntou? Não perguntou. Não conversou. Não perguntou. Não relacionou-se. Ou teve uma relação protocolar. Isso favorece o embotamento afetivo. Quando o Espírito de Verdade está pedindo, amai-vos. Faz a abertura afetiva. Faz a abertura intelectual. Faz a abertura. A abertura. A nossa condição de criaturas é a condição do aprendizado. Nós estamos em aprendizado. Para sempre. Tirando para aqueles que são inteligência suprema, que estão, né? Aqueles que se acham Deus não precisam mais aprender porque já encontraram todas as respostas do universo. Então, nosso desafio agora, e aqui eu encerro, amai-vos, instruí-vos, fé raciocinada. Que a nossa prática espírita possa nos proporcionar saúde da alma. Saúde da alma. Então eu venho para o congresso e falo, mas gente, que coisa boa, meu Deus. Que coisa boa. Ouvi umas coisas que eu detestei.
Claro! Claro! Porque as pessoas estão entrando numa dinâmica infantil e adolescente de só ouvir o que agradava para elas. Só que tem um detalhe, gente. Se eu, e aqui nós temos uma grande pedagoga, autoridade aqui nesse assunto de pedagogia, se a minha professora tivesse dito só coisas agradáveis para mim, eu não estaria aqui fazendo palestra. Eu não sei se eu teria completado a minha alfabetização. Porque ela chegava para mim, olhava para o meu caderno e falava assim: meu filho, pelo amor de Deus, que caligrafia é essa? Que caderno é esse? Você pisou nesse caderno. Você pisou caderno num curral. Vacas passaram por cima desse caderno. E ali eu aprendi. Hoje, eu estou quase assim, namorando com um obsessivo compulsivo. Né? Os meus livros têm aqueles ticketzinhos que a minha filha coloca, né? Os post-its assim, tudo bonitinho. Né? Aí passa a página com todo cuidado. Aprendi, porque eu ouvi coisas desagradáveis. Porque eu ouvi o que eu precisava ouvir. Então, que a nossa vivência espírita seja a vivência da abertura. Abertura para o amor, para a caridade e para a sabedoria. #partiu Mundo Celeste.